de doação de documentos, né? Guardar a história das pessoas que ajudaram aqui no desenvolvimento de Blumenau. E todos nós ajudamos no desenvolvimento da cidade, com o nosso trabalho, né? Com as nossas ações. E para falar mais sobre que tipo de documentos a gente pode contribuir para esse acervo histórico da cidade, eu converso com a diretora de Patrimônio Histórico, Sueli Petri. Obrigado pela participação, dona Sueli, bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com seus ouvintes e falar um pouco desta nossa campanha. É muito importante. Como é que começou essa iniciativa? O Arquivo Histórico de Blumenau vem de uma história lá na década de 50, quando aconteceu o grande incêndio na prefeitura, no antigo prédio, e lá existia o arquivo municipal. E, infelizmente, toda a documentação de 1850 até 1958 foram perdidos. Então, a história da vida administrativa da cidade se perdeu naquela época. E o Ferreira da Silva foi o grande mentor de pôr em prática o arquivo da cidade, reconstruir um arquivo novo. Novo que eu digo no sentido de sensibilizar a comunidade para que faça doações. E é o que a gente vem fazendo constantemente. E sentíamos agora a necessidade de reavivar novamente nas memórias das pessoas, para conhecimento dessa nova juventude que vem chegando, que é importante nós guardarmos aquelas fotografias, documentos, atestado de nascimento, de óbito, dos nossos avós, dos nossos parentes, aqueles que vão indo embora, para que se tenha a memória dessas pessoas, a história dessas pessoas, dessas famílias. E é essa a função do Arquivo de Blumenau e de outros arquivos no país, contar a história das pessoas, não apenas a história de pessoas que fizeram, que estão em destaque, que foram políticos, ou que industriais, ou comerciantes, a história do cidadão comum. E é com essa finalidade que nós queremos, então, reativar essa nova campanha que estamos trazendo ao público, que elas façam doações de fotografias. As fotografias falam, às vezes as pessoas dizem, mas é uma fotografia que não tem nada, só interessa para a minha família, mas para nós interessa. Ela pode ali, para um pesquisador, a roupa que a pessoa estava vestindo, como é que era o cabelo, em que circunstâncias, se era um encontro social da família. E a gente vai juntando esses encontros e essas informações. Qual era a localidade, se existia ali uma região de mata, ou, enfim, são detalhes que nós que trabalhamos com memória e com pesquisa, diagnosticamos e para nós é importante para reconstruir a história da cidade. E que no nosso dia a dia passa completamente despercebido, né? A gente não tem essa visão. Não temos essa visão e hoje nós estamos vivendo uma outra imagem, uma outra situação. Nós nos fotografamos milhares de imagens, exato. Mas fica no virtual, aí de repente dá uma pane no celular, ou a gente apaga, e aquele encontro, aquela reunião em família, ou num evento, se perde. E é essa a nossa função. E tem ainda um outro detalhe, as pessoas que quiserem fazer doações para nós, mas isso aqui eu tenho o meu sentimento de pertença da minha família, nós podemos digitalizar a imagem e devolveremos para as pessoas e ainda lhe entregamos no modo virtual para que ela possa ter no seu arquivo de família, né? Uhum. E para nós, então, ficaríamos como virtual apenas. Mas, se ela quiser deixar a parte textual, documental, que é a fotografia ou outro elemento, para nós interessa. Então, a nossa intenção com esta campanha é justamente sensibilizar as pessoas, as famílias, as pessoas, as famílias mais antigas. Tem muita coisa na nossa cidade. E nós temos perdido muito. Nós tivemos cheias, nós tivemos tantas catástrofes que aconteceram ao longo dessa história, quanto já se perdeu. E muitas vezes a falta de sensibilidade, sem saber o que fazer, as pessoas jogam fora.
é o caso recente, e daí que nos voltamos a falar justamente em decorrência disso. Foi encontrado um álbum jogado no lixo, e uma pessoa, vendo aquele álbum bonito, bem conservado, trouxe para nós. E isso nos chamou a atenção. Nossa, está na hora de nós reativarmos a nossa campanha para fazer as pessoas se sensibilizarem, né? E é dessa forma que nós vamos fazendo a história da cidade. As pessoas que trabalham em vários setores, em várias atividades profissionais, têm a sua história. Então, queremos isso. Trabalhou na fábrica. Eu tenho fotos dos meus colegas na fábrica. Tudo isso é interessante. Até como era a fábrica. Como é que era a fábrica. Eu ia de bicicleta. Então, por que não? Tudo isso interessa. E também documentos, né? Memórias, cartas de amor, trocas de correspondência dos namorados, quando não existia ainda o Face, não existia essa tecnologia toda, rede social. Né? Hoje se namora de uma forma virtual, então... Se busca namorado de forma virtual. E há muitos anos atrás se buscava como? Na festa da igreja, será? Né? Na festa da igreja, mas também se escrevia em revistas de artistas. Nós temos isso no arquivo, pessoas pedindo troca de correspondência para fazer amizade, mas dessas amizades também nasciam namoros e relacionamentos que deu certo. Então, essa troca de correspondência sempre existiu. Nós temos lá no arquivo uma correspondência de 1880, são várias cartas, onde as pessoas namoraram por correspondência. Ele morava em Curitiba e a moça aqui. E esse namoro foi longo. Eles, durante 8 anos, trocaram cartas. E muitas dessas cartas estão conosco. Então, se percebe pelas cartas o sentimento, que não mudou, é como hoje, né? E ainda ela tinha o cuidado para sensibilizar mais ainda o namorado, ela mandou uma mecha de cabelo para ele. Olha só. Então, são casos que as pessoas se questionam, mas o que interessa falar sobre namoros? Namoro da história. Dá para fazer livros, né, das relações sociais, das relações de como as pessoas conversavam e trocavam correspondência, se eram apenas questões afetivas ou eram situações que estava voltada àquele casal, enfim. Dá para fazer muitas histórias e registrar esses acontecimentos. Tem pessoas, isso eu também fiz muito, nós estudávamos e tínhamos um tipo de um álbumzinho onde as nossas colegas escreviam alguma coisa para nós, eram os caderninhos de memória. Isso também interessa, porque isso dá pesquisa. Então, são tantos acontecimentos que acontecem na vida das pessoas que é importante ter esses registros. E uma outra coisa que é importante, hoje a nossa juventude não está muito preocupada quem sou eu, de onde eu vim, quem são meus parentes. E se tivermos essas informações guardadas no arquivo, elas poderão, daqui mais tarde, quando o amadurecimento da vida os leva a saber fazer esses questionamentos, ele poderá, então, ter a fonte. Isso está acontecendo já. Muitos querem a dupla cidadania para a Alemanha. Agora nós estamos vivenciando a época dos 150 anos da imigração italiana. E nós temos muito poucos documentos em relação às famílias italianas. E nos interessa muito. Eu tinha um grupo de coral. Tirou fotos? Interessa. Então, a diversidade de fotos, de documentos, ela é muito grande. E, quando a pessoa estiver interessada em descartar, não joga fora. Leve para nós, nós fazemos esse descarte. O que não interessar, nós podemos devolver à pessoa, ou ela nos autoriza a fazer, então, essa seleção. E é essa a função desta nossa campanha. Isso vale só para documentos ou, por exemplo, produtos antigos, materiais antigos que eram utilizados, roupas antigas, que por acaso alguém pode ter, né? Nós também temos os museus, museus de hábitos e costumes. É evidente que nós recebemos, mas aí nós já fazemos uma seleção daquela doação, do que se trata.
Porque às vezes as pessoas têm lá um liquidificador de 20 anos atrás e não sabe o que fazer, ele não funciona mais, quer nos doar. Mas nós temos que fazer uma análise até que ponto ele interessa para o objetivo e a função do museu, né? Então, quando é uma peça, então eles que façam com antecedência uma consulta. Entre em contato, faça uma consulta, diz o que tem, explica o que é, para ver se cabe para uma exposição no museu. Exato. E aí elas devem estar se perguntando, mas onde é que fica esse arquivo, né? O arquivo de Blumenau, ele fica na Alameda Duque de Caxias, que nós conhecemos mais popularmente como Rua das Palmeiras, número 64, no prédio da Biblioteca Pública, no 2º piso. Lá o ouvinte poderá nos encontrar e nós lhe daremos todas as atenções e vamos receber esse seu acervo, ou documento, ou fotografia, mesmo que seja uma, já nos interessa. E ele recebe um termo de doação, onde nós nos comprometemos a guardar esse acervo, esse documento, e dar visibilidade futuramente como um objeto de pesquisa. Que é muito importante. É aquela coisa, né? No nosso dia a dia, a gente não para pensar e não presta muito a atenção. Mas pode chegar um momento, né, que a gente vai parar na vida. Exato. E vai se questionar daquele momento que está passando e se remeter ao passado. E aí vem aquela coisa, poxa, mas não ficou nada, não tem nada que remeta aquilo. Exato. Às vezes com os netos, né, a gente quer conversar, mas não tem como provar. Perfeitamente. Não chega nem a acreditar no que a gente fala do que passou. E muito recentemente, eu tenho um exemplo com você. Ah, pois é. Nós fizemos uma entrevista, né? Você me entrevistou. E você me perguntou se audiovisuais interessavam. Que você, como radialista e jornalista, faz muitas entrevistas. E essa entrevista você me passou, sensibilizou-se com os meus pedidos, que eu sou muito pedichona. E o que aconteceu? Nós ouvimos, já traduzimos para o textual. Hoje eu já lhe trouxe uma cópia. Eu vi, fiquei muito feliz, inclusive. E nós já vamos publicar esse interessantíssimo documento gerado na revista Blumenau em Cadernos, que é uma revista que tem 65 anos de atividade ininterrupta, onde nós procuramos contar a história da cidade, contar a história das pessoas. Então, a função do arquivo não é apenas juntar documentos, é socializar também esses documentos, dar visibilidade ao que nós temos lá. E esse material que você nos repassou é muito rico, justamente porque você está falando da história do rádio, do seu início, de pessoas que já não estão mais aqui com a gente, né? E que deixaram a sua fala, que deixaram o seu depoimento. E é muito rico essas informações que eles foram deixadas. Olha que eu trabalho com memória há muito tempo, e quantas informações eu detectei ali que vai nos ajudar a ter um olhar diferenciado de um evento que aconteceu na época da Revolução de 64, na época da formação da Rádio Nereu Ramos, como é que foi todo o processo. A passagem, o processo. Então, é dessa forma que se faz história. Não e só o que eu gosto mesmo, eu sou apaixonado por rádio porque eu me conheci, gente, dentro de uma emissora de rádio em 1980. E já amava a rádio porque a gente, naquela época, né? Naquela época a gente podia ficar sozinho em casa, né? E os pais irem trabalhar. E a regra era o mais velho cuida do mais novo. Sempre foi assim. Sim. E os mais velhos responsáveis pela limpeza de casa. Então a limpeza de casa era com música no rádio. A gente sempre foi apaixonado pelo rádio. E eu tive a felicidade de começar a trabalhar em rádio. E sempre fui um apaixonado por esse veículo de comunicação. Tive a grata satisfação de trabalhar com muitas pessoas importantes para esse meio de comunicação e ainda pegar uma época de ouro, que a gente pode dizer assim, Exato. né? Que as pessoas pediam música por carta e mandavam dinheiro junto, a senhora acredita? Que legal. Vinha com dinheiro. Ainda existia na época a caixa postal e você recebia lá muitas cartas. Na época ainda
o Neneco Manuel da Ruz Sim. Rampelotti fazia Rampelotti. programa, eu tive a felicidade de conhecê-lo. E ele fazia um programa de bandas, domingo de manhã na Rádio Nereu da época, Ouvi que era muito. nossa, era um sucesso incrível em toda a região. E vinham cartas de muitas cidades, inclusive pagando pelo anúncio daquela música. Não era uma regra mais antiga ainda, né? Mas ainda chegou. E tudo isso encantava. E eu tive a felicidade de passar por isso, entender isso e acompanhar toda essa evolução da comunicação. E nesse material tem muitas pessoas ali que já nos deixaram, mas tiveram uma função importantíssima na comunicação aqui na cidade. Aliás, né, dona Sueli, abrindo um parênteses, é meio estranho a gente falar de uma cidade que foi o pontapé inicial dessa comunicação que se vive hoje. Pioneira, né? Pioneira. Não só no rádio e na TV. Não, nós fomos pioneiros em muitas ações, em muitas atividades. Isso, inclusive em tecnologia. Sim. Da informação. Nós tivemos aqui a primeira escola de tecnologia, que foi a CETIL. A CETIL. E que não há nada relacionado a isso, né? Não há um museu de comunicação que diga, olha, mostra, ó, o rádio começou aqui, a TV começou aqui. As aulas para desenvolver profissionais em tecnologia no sul do Brasil, se não no Brasil, se a CETIL não foi a primeira, foi uma das primeiras, né? Exato. Começaram aqui. Hoje, A o que você vê imprensa. no seu celular também teve um pontinho de início aqui, né? Exato. E nós tivemos tantos pioneirismo, e aí nós lançamos a ideia, construímos essa ideia, ela vai, chega num apogeu e, de repente, vende-se. A primeira, a TV Galega, né? Exato. Que veio com uma força total. E assim nós temos a televisão, né? A TV Coligadas. Quantas pessoas iniciaram ali? E na área do jornalismo de vocês, quantos momentos cruciais da cidade vocês fizeram o jornalismo ali presente? E vocês vivenciaram situações que não foram ditas. E nessas memórias, a gente percebe, nesses depoimentos, que eles ali constam. Sempre tem um detalhe Sempre ali tem que um é detalhe a mais. chamativo. Por isso que é importante conversar com as pessoas, gravar as falas. Muitos que estão nos ouvindo agora, que tem o seu avô, a nona, o parente, que conta muita história, gravem isso. Mande para o arquivo, porque são histórias da vida de cada um. Todos nós, hoje a nossa vida é tão facilitada por tantas situações, né, dos modernismos que nós temos, mas a história deles, para chegar num determinado momento daquela família, como foram os passos, né? Exato. E é uma forma de nós valorizarmos e sentir aquele sentimento de trabalho que temos que nos orgulhar, que hoje nós somos sobreviventes daquilo que os nossos antepassados passaram. E nós somos sobreviventes felizes, porque nós temos todo o conforto que eles não tiveram. E é dessa maneira que nós temos que pensar e ajudar a reconstruir, a refazer essa história, para que no futuro nos sirva de suporte, até eu diria de incentivo para ultrapassar as dificuldades, das agrúrias que ainda temos, né? Exatamente. Sueli Petri, obrigado pela participação da senhora. Além de ir pessoalmente ali no arquivo histórico, né, no Centro Histórico de Blumenau, quais outras formas que as pessoas têm de entrar em contato com o arquivo histórico? Poderão entrar em contato através do nosso e-mail, arquivohistórico, tudo junto, @blumenau.sc de Santa Catarina, né? .gov.br. E também o nosso telefone é o 3381 7514. Rua Alameda Duque de Caxias, 64, no prédio da Biblioteca Pública, no 2º piso. Então, se você tem algo que acha que pode fazer parte desse acervo do arquivo histórico, documento, fotos,
alguma peça, né, que você tenha dúvida se Sim. pode ou não ser doado, que você guardou aí de lembrança da família e quer deixar isso, né, para fazer Exato. parte da história, tem o contato pelo telefone 33817514 ou no e-mail arquivohistórico@blumenau.sc.gov.br. Obrigado, dona Sueli, pela participação. Sucesso com essa campanha. Obrigada. E mais uma vez, deixo os seus ouvintes para que se sensibilize com essa campanha, porque você está ajudando a fazer a história de todos nós blumenauenses.